Bom dia a todos. Então, hoje vamos apresentar o trabalho de nutrição mineral de plantas. O tema é o micronutriente ferro e os discentes são Ana Carolina, Caroline, Gabriel, Isabela, João Pedro, Leonardo, Lucas e Mariane. Diversos fatores afetam o ferro disponível. Entre esses fatores, a gente tem o desequilíbrio em relação aos outros metais, no caso do molibdênio, cobre e manganês, excesso de fósforo, efeitos do pH elevado, no caso de uma calagem excessiva, encharcamento do solo e as baixas temperaturas. O suprimento adequado depende de algumas condições. Então essa planta ela vai depender muito mais das condições de pH, umidade e aeração do que propriamente das quantidades presentes no solo. Disponível em maior quantidade em solos com pH ácido. Então a sua disponibilidade será maior em solos com pH menor que 6. Em solos muito aerados, a concentração iônica de ferro é muito baixa, portanto, não é raro de se ter deficiência em regiões brasileiras. Então agora o restante do grupo vai mostrar a vocês a importância de conhecer os compartimentos que o nutriente percorre, desde a solução do solo, raiz e parte aérea, desempenhando funções vitais para possibilitar um produto agrícola de boa qualidade. Bom, vou falar sobre a absorção do ferro pela planta. Os principais modos de absorção é o fluxo de massa, onde o ferro vai estar ali na solução aquosa e vai entrar pela raiz através do processo de transpiração. A interpretação radicular, onde a raiz, ao explorar o solo, vai acabar encontrando esse ferro. E os fatores limitantes da absorção vai ser a umidade, porque quanto mais seco, menor a umidade, menos a quantidade de água, diminuindo automaticamente o fluxo de massa. O pH, porque o pH mais alto, mais alcalino, vai provocar reações com esse ferro com outros elementos no solo, provocando precipitações e a planta não vai conseguir absorver ele nesse estado. E a presença de íons, como o íon fosfato, que vai gerar uma competição iônica pelos sítios de ligação do ferro e impedir que a planta absorva ele. As formas preferenciais que a absorção do ferro é o ferro ferroso mais 2, mas a planta também pode absorver o ferro férrico e o ferro quelatado. Só que quando ela absorve dessas duas últimas, o férrico e o quelatado, ela faz uma redução neles, transformando em ferro ferroso para que eles consigam subir pelo xilema. Algumas gramíneas conseguem absorver tanto o ferro férrico e o ferro quelatado sem essa redução. Então eles já pegam direto do solo e leva pelo xilema, faz a distribuição sem ter que gastar energia fazendo uma redução neles. O transporte do ferro se dá pelo xilema, sendo impulsionado pela corrente respiratória. Ele ocorre predominantemente na forma de quelatos de ácido cítrico. Esta forma evita a ocorrência de reações do metal com outras substâncias presentes no meio, e o ferro é pouco móvel no floema. Bom dia, meu nome é Lucas William da Silva, sou aluno do 5º período de agronomia e hoje eu vou falar um pouco sobre a redistribuição do ferro nas plantas. O ferro é pouco redistribuído na planta, portanto os sintomas de deficiência aparecem nas folhas mais novas. Cabe salientar que pode ocorrer teor foliar alto em plantas deficientes em ferro, uma vez que o elemento pode estar presente no tecido vegetal na forma de complexos ferro 3+, ou precipitado ferro e fósforo. O ferro não é facilmente transportado nos tecidos e por isso deficiências ocorrem nas partes novas das plantas. Tanto a absorção quanto ao transporte deste elemento em plantas são fortemente afetados por fatores da planta e ambientais tais como pH e concentração de cálcio e fósforo. A concentração de ferro nos tecidos vegetais varia entre 50 e 250 ppm na matéria seca. Teores menores e maiores resultam em sintomatologia de deficiência e excesso. O ferro é fundamental em processos como a fotossíntese, a respiração, a fixação de nitrogênio, a síntese proteica e hormonal do vegetal. Ele atua como constituinte enzimático e proteico de dois grupos bem definidos, que são as hemo e as FeS proteínas. Como nós podemos ver nessa tabela, as moléculas que codependem do ferro desempenham funções fundamentais no metabólito vegetal, sejam elas reduções assimilatórias, oxidativas ou biossínteses.
Uma das principais funções do ferro é a biossíntese de clorofila, onde ele atua diretamente como componente do ALA. O ALA é precursor das porfirinas, as porfirinas que compõem a clorofila. Tanto é que quando há deficiência desse micronutriente no vegetal, a planta ela vai apresentar tanto uma redução de grana quanto de cloroplastos, respectivamente, vai afetar de uma forma negativa a atividade fotossintética desse vegetal. Toda reação que envolva o ferro, ele vai estar atuando por meio de transferência de elétrons. Fato esse que se dá pela reversibilidade de valência que ele possui. Ele vai atuar em pH fisiológico nas organelas em que ele se encontra biodisponível. Todo ferro que não é utilizado imediatamente no metabolismo vegetal, ele é armazenado de forma proposital a fim de se evitar a oxidação do meio. Cerca de 80% do ferro biodisponível se encontra na forma de fitoferritina. A fitoferritina é armazenada no estroma dos cloroplastos. Porém, a gente também pode encontrar ferro na forma de ácidos orgânicos, em organelas como os vacúolos ou os apoplastos. Falando agora um pouco sobre as exigências minerais das principais culturas, cada cultura apresenta uma probabilidade de resposta distinta à aplicação de ferro. Como podemos observar nessa tabela, a exigência em ferro pelas culturas variam de 6.442,6 gramas por hectare em cafeeiro, chegando até 8.890 gramas por hectare em cana-planta. A exportação pela colheita varia de 12,7 gramas por tonelada em cana-soca, chegando até 408 gramas por tonelada em alface. Nessa segunda tabela, podemos observar a marcha de absorção do ferro na cultura da soja. No início, a absorção é bem lenta, chegando no seu máximo de 60 a 90 dias. Depois desses 90 dias, há uma queda acentuada até o final do ciclo da produção. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a deficiência de ferro. O ferro se trata do micronutriente que se apresenta em maior teor no solo. Então, quando é visualizado uma deficiência deste nutriente, é devido à diminuição na disponibilidade ou na sua absorção. É observado a deficiência do ferro nas folhas novas, nas partes mais altas e nas pontas dos ramos, pois a mobilidade do ferro é baixa. Os sintomas aparentes são clorose com as nervuras verdes e, quando se agravam, as folhas ficam uniformemente amareladas, tendendo ao branqueamento. A deficiência ocorre por alguns aspectos, como o pH do solo muito elevado, solos calcários e altos teores de cobre, manganês e zinco nos solos. Bom, aqui vamos visualizar a deficiência de ferro em algumas folhas que peguei como exemplo. Observando a imagem 1, notamos a diferença entre uma folha com a deficiência e uma folha saudável. Dá para ver a deficiência como foi mencionado. O amarelecimento tomando conta uniformemente da folha, tendo em vista que a folhagem sadia apresenta uma coloração mais esverdeada. Bom, não é comum acontecer a toxidez de ferro, mas para acontecer o solo tem que estar em algumas condições, como por exemplo, alagado, sendo ele em culturas inundadas, como a do arroz, ou até mesmo quando não há uma boa drenagem e está em período de excesso de chuva. Seus sintomas são confundidos geralmente com o de deficiência de manganês, pois os dois nutrientes acabam competindo entre si no solo e o excesso de ferro acaba inibindo a absorção do manganês. Seus sintomas de excesso são o escurecimento de raiz e também o bronzeamento foliar, como podemos observar na imagem ao lado. Para fazer a correção desse excesso no solo, utilizamos de adubação de nutrientes que acaba inibindo um pouco a sua absorção, como por exemplo do próprio manganês ou até mesmo com o potássio. Na primeira imagem, observamos o sorgo. Nele ocorre a clorose nos bordos das folhas e posteriormente progride para manchas necróticas por todo o limbo foliar. E na segunda imagem podemos observar claramente o bronzeamento foliar no arroz inundado. Bom, esse foi mais um vídeo. Muito obrigada e até a próxima.